Se você costuma assistir aos noticiários, deve ter visto uma enxurrada de operações, delações, crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, uma vergonha para o país. Depois de tudo isso, como será que está a esperança dos brasileiros em relação à política? Elaine, eu estou aqui no centro porque eu quero saber o que o pessoal espera do Brasil daqui para frente. E é claro, será que esse pessoal aí está antenado? Sabe o que está acontecendo na política? Será que está atualizado? Vamos ver. Que Brasil o senhor espera daqui para frente? Jesus. Tomara que melhore, mas tá feio, né, velho? Fica difícil. Tá difícil, né? Mas vai melhorar. Esperança, né? A esperança é a última, né? Um Brasil sem corrupção, com mais gente honesta e cada cidadão fazendo sua parte. Daí pra frente. Isso. Agora, você tem acompanhado as notícias da política nos últimos meses? Sabe o que está acontecendo? Mais ou menos. A gente espera um Brasil com mais amor, com mais honestidade, onde as pessoas possam ajudar umas das outras, onde a gente possa realmente sentir orgulho de ser brasileiro. Esse é o Brasil que eu espero. E você tem acompanhado as notícias da política nos últimos meses? Não tem como não acompanhar, né? Onde a gente olha, a gente escuta, a gente liga o rádio, a TV, a internet, sempre com notícias a todo momento, cada vez notícias piores do que a gente já tinha no dia anterior. Piora um pouquinho. Se a juventude não tomar pote, isso aí não vai mudar nossa veiarada igual. Só tá para trás. Se não tiver atitude. Se não tiver atitude, irmão. E essa juventude tem que colocar em cima a juventude que tem pulso para frente, porque senão, filho, esses velhos que estão lá não vão fazer mais nada para nós, só pensa neles. Principalmente mais seriedade em relação à política, mais seriedade em relação à saúde, à segurança, que está muito complicada. Principalmente essa questão de segurança. E mais seriedade também com a educação. Eu acredito que, principalmente se os políticos repensarem um pouco mais nessas questões, acho que muita coisa vai melhorar. É isso aí. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Tiago Valenciano. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Elaine, pelo convite e olá para todos que nos acompanham aí. Vou começar te perguntando. A gente ouve muita gente dizer que ultimamente os noticiários só falam em corrupção, lavagem de dinheiro e essas coisas todas, que as pessoas nem gostam mais de assistir ao noticiário. Mas um fator importante é a informação, né? Assim, a gente vê que a carga negativa de informação que chega para as pessoas, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, enfim, pelos grupos de redes sociais e tudo mais, é muito grande. E aí a maioria das pessoas responderam na enquete aí que acompanham a política, acompanham sim todas essas notícias ruins que chegam, mas elas acompanham a partir da informação que chegam a elas, né? Então é interessante ver isso, que o eleitor em geral sempre diz que a culpa não é dele, né? É aquela velha frase, a culpa não é minha, votei em fulano de tal, a culpa não é minha, fiz tal coisa. Mas é muito fácil a gente se eximir da culpa a partir do momento que as pessoas não querem acompanhar de fato o que acontece na política, não só o que a mídia traz para a política. Então, são esses dois fatores que é bom a gente ponderar já de início, né? A gente teve uma época de muitos protestos, o pessoal foi às ruas, parece que isso deu uma acalmada agora. Isso é bom, é ruim, o pessoal precisa se colocar mais, nós todos, na verdade, precisamos nos colocar mais. Que fase você acha aí que está se passando? A gente está passando por uma fase aí mais de uma grande disputa ideológica, né? Parece que a gente está no momento em que a direita e a esquerda estão se degladiando aí na internet, uma disputando com a outra para ver quem tem mais razão, né? Até esses dias eu vi uma matéria falando que os robôs estão comandando o debate político na internet. Achei até interessante, porque você programa para alguém falar mal de determinada coisa na internet e tudo mais. E essa fase, assim, esse aí é o pós-rua, né? Eu digo muito que a internet é a fofoca daquilo que acontece na rua. Uhum. É aquilo que ecoa daquilo que as pessoas se encontraram em algum lugar e passaram a conversar sobre determinado assunto. Então, as coisas se acalmaram mais ou menos aí relativamente, né? Tudo se acalmou na rua, mas na internet o debate político continua muito quente e as pessoas, de fato, isso é um dado positivo, né? As pessoas têm se engajado mais, procurado conhecer mais. Algum senhor aí disse que a esperança é a última que morre e, de fato, isso é importante, mas é preciso encarar a política e entender a política do Brasil com um pouco mais de seriedade, conforme uma senhora também comentou aí, né? Qual o poder desses movimentos nas ruas? Eles são importantes, né? Cada qual está defendendo o seu lado, né? Não existe um movimento social, alguém que está na rua defendendo a sociedade brasileira, a melhoria do Brasil, um Brasil melhor para todos, o avanço do país. Não, cada um está defendendo o seu lado político, cada um sabe que quer tomar o poder
precisa conquistar o poder, e cada um desses grupos querem tomar o poder, é claro, da maneira com que lhe convém, né? É dizer, as pessoas querem participar da política, mas defendendo aquilo que elas querem. Então, não existe muito santo nessa história, né? As pessoas, de fato, têm uma causa política, têm um direcionamento, têm um porquê, têm um propósito, não estão aí à toa, não. Ano que vem, eleições, né? Governadores e também presidente. Você acha que o eleitor tem que ter uma visão diferenciada nesse momento? Tem que, se antes já pensava, agora tem que pensar um pouco mais na hora de votar? Assim, né, Elaine? Talvez a palavra de ordem da eleição do ano que vem, conforme foi a eleição do ano passado, as eleições municipais, seja mudança. Todo mundo está falando de mudança. Vamos mudar, tem que tirar todo mundo que está aí, conforme foi dito, temos que mudar tudo, o Brasil só anda para trás, não vai para frente. Mas aí é preciso que a mudança venha de todos os lados, né? Eu comentei esses dias numa entrevista que o eleitor também precisa mudar. Não adianta nada a gente ter uma reforma política fake, né, conforme essa que está acontecendo. Que parece que nem está indo para frente, né? Não, além de fake, não está indo para frente. Não está acontecendo, não adianta nada a gente querer mudar os hábitos dos políticos. Sempre isso é intrínseco do ser humano, né? A culpa sempre é colocada por outro. Então a gente também precisa assumir a nossa parcela de responsabilidade, né? Não tem como dizer que precisa mudar, sendo que eu não procuro entender qual que é a história desse político que se candidatou, entender qual que é o cargo que o político está disputando. Principalmente na eleição do ano que vem, saber quais são as atribuições que ele vai ter ao longo dos anos naquele cargo, né? Eu cito muito o caso dessas duas votações abertas em rede nacional do impeachment, um ano atrás, e essa que a gente teve esses dias atrás do presidente Michel Temer. E aí, as duas votações, as pessoas ficaram perplexas com a qualidade dos deputados federais que a gente tem, mas às vezes as pessoas também não sabem qual que é a função do deputado federal, ou às vezes o deputado federal também não se esforça para cumprir a sua função. Então veja que o problema político no Brasil não é resolvido com um toque de mágica, né? Ele é um pouco mais complexo do que se aparenta. Numa das entrevistas, um senhor falou do poder dos jovens, né? Pelo que você tem visto, você acha que os jovens já vêm com uma mentalidade diferenciada ou ainda tem muito que mudar, mesmo nos jovens? Melhorou, né? A gente é otimista, né? A gente não pode perder nunca o otimismo, né? Não sei se isso é do signo, ou da minha religião, ou da minha formação, mas o otimismo a gente não pode perder, não. De fato, já melhorou bastante, né? Os jovens melhoraram muito essa questão do debate político. Por quê? Porque se o debate político está na rede social, e qualquer pessoa hoje tem um celular, e a maioria dos jovens, sei lá, 95% dos jovens tem um chute aqui, provavelmente tem acesso a alguma rede social, eles estão o tempo todo, pelo menos, passando ali na linha do tempo algum tipo de notícia política. Se está passando ali, opa, já acendeu o sinal, eu preciso me antenar e me ligar mais. E aí a gente tem esse monte de discussão hoje em dia, né? Quem fulano de tal é fascista, nazista, escola sem partido, com partido, ideologia de gênero, enfim, todas essas discussões, o jovem, por algum momento, ele para ali para pensar, peraí, deixa eu me antenar, deixa eu pelo menos entender do assunto, então isso já traz um pouco mais de politização. Porém, a política é feita com as pessoas, né? Ninguém faz política no individual, ninguém sai com uma câmera na rua e defende as suas ideias sem que alguém possa aderir a essas ideias. Então, também é preciso ter esse diálogo, esse debate, senão as coisas também não se encaminham, né? Agora, nós brasileiros ficamos muito escandalizados com algumas das delações da Lava Jato e até de alguns flagrantes que têm acontecido recentemente, né, como entrega de maços de dinheiro, né, no Mato Grosso. Em que ponto você acha que isso mexe com o eleitor? Mexe bastante, né? Porque aí, de fato, confirma aquela tese ou aquela teoria que o eleitor tem. Nenhum político presta, todo mundo é corrupto, ninguém vale nada. Aí acontece isso, o eleitor fala, tá vendo? Eu falei que ele não valia nada, eu disse que aquele cara era um ladrão, safado, sem vergonha. Então, isso acaba confirmando essas teses, né? Isso que já está no senso comum, de que a classe política é suja, de que ela não presta para nada, de que ela que não serve para nada, que é mais atrapalha do que ajuda a vida das pessoas. A gente tem essa percepção, né, de que o político só vem para atrapalhar, ele nunca vem para ajudar. Mas no primeiro problema que o eleitor tem, ele procura o político para resolver o seu problema. Se ele é multado pela prefeitura porque ele tem uma calçada que está irregular, segundo as leis que ele já deveria conhecer, porque ele deveria ser um bom cidadão, ele pede para algum vereador ou prefeito quebrar a multa dele. Se ele é multado por um agente de trânsito municipal, ele vai lá e fala, olha, dá um jeitinho aí, resolve essa multa. Né? Se ele não paga o IPTU, poxa, não tem como parcelar. Muitos, claro, não tem condição de pagar, mas outros vão dizer, não tem como parcelar, não tem como diminuir, dar uma isenção. Se ele vai instalar uma empresa, ele quer o benefício do Estado. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele se escandaliza,
e coloca a culpa nos políticos, ele também quer a ajuda dos políticos para resolver os seus problemas. Então, ao mesmo tempo que o eleitor se afasta do político, ele quer que o político esteja perto dele para resolver o problema na hora que ele precisa, né? Para a gente encerrar, você acha que é possível se ter, digamos, caras novas nessas próximas eleições? Você acha que existem ainda brasileiros que queiram entrar na política para se comprometer, e se isso é possível? Isso sempre tem, né? Mas eu sempre brinco que é a renovação dentro da tradição. Renovação política dentro da tradição. Acho que tem um capítulo de um livro do professor Reginaldo Dias que ele fala disso. Eu acho muito legal essa expressão, que ele fala, né, renovação dentro da tradição. Renovar, trazendo caras novas na política, mas muitas vezes filhos de políticos, parentes de políticos, gente que já está na política trabalhando como assessor, ou que tinha um outro cargo de secretário e virou deputado, ou que era prefeito e se tornou deputado. Então, é renovação dentro de um sistema que já existe há muito tempo. Então, isso deixa a gente um pouco preocupado. Até porque, com as atuais regras de campanha, para um cidadão comum, se amanhã ou depois eu quiser fazer uma dobradinha com a Elaine aqui, disputar uma eleição, vai ser muito mais difícil para mim se tornar conhecido, porque eu vou ter que investir muito dinheiro para a minha imagem chegar nas pessoas, as pessoas conhecerem um pouco mais quem sou eu e o que eu penso. E no mesmo caso seu, é claro que você já esteve na televisão um pouco de tempo mais do que eu, com certeza. Mas também você vai sofrer para poder fazer isso. Então, quer dizer, eu peguei nós dois como exemplo para não envolver ninguém. Mas se for para a gente entrar na campanha política do ano que vem, a gente vai sofrer bastante. Por quê? Porque o próprio sistema eleitoral brasileiro já faz isso, já favorece para quem já está aí. Então, é uma dificuldade imensa. Quer dizer, renovar é um pouco difícil. A gente tenta esperar que venha alguém para tentar quebrar a lógica do sistema, mas são casos raros aí, né? Então, para o eleitor fica a conscientização, a informação e a esperança, né? Que essa não pode morrer nunca. Essa não pode morrer nunca, né? Então, o eleitor tem que sempre tentar buscar se conscientizar mais, discutir, debater política e não ficar nessa guerra, entre aspas, suja da rede social. O meu tem razão, o eleitor torcedor, né? Ele tem que buscar, de fato, conhecer aquilo que é verdadeiro. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado você, e a gente sempre está à disposição. Obrigada.